Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Felipe. Eu sou o Felipe Locatelli, sou noivo da Adri, padrasto da Antonella, empresário ultramaratonista. Recentemente também agora sou palestrante, já atuo há quase 18 anos no varejo e hoje estamos aqui com um cara muito especial, logo mais apresento ele. E lembrar que o nosso podcast, ele tem o intuito de trazer histórias, empreendedorismo e muita inspiração. Porque bons negócios e boas histórias sempre vêm acompanhado de uma boa xícara de café. Muito bem, então hoje estou aqui com o Zé. O Zé que é meu pai dos meus irmãos, já é vô, peregrino, caminhante, um cara alegre demais, tá no varejo há quase 50 anos, depois ele vai poder contar um pouquinho para nós, né? Então, Zé, pai, seja bem-vindo ao podcast Café com Felipe, e agora conta para nós quem é o Zé. Olá, então eu sou José Batista Locatelli, mais conhecido como Zé do Mercado São Lucas, que eu sempre fui famoso no trabalho, mas ultimamente eu estou mais famoso nas minhas caminhadas, que de 4 anos para cá eu sou muito famoso e conhecido Zé Peregrino. Então eu sou avô, 2 netinhas, e a Antonella, que é enteada, e eu sou pai de Juliana, Felipe e Lucas. Com muito orgulho eu estar aqui na frente ao público, como diz o outro, e com alegria em ter essa família unida assim, desse jeito. Muito bem. Bom, hoje eu escolhi o tema Felicidade se constrói no caminho, porque é notável, e tu é conhecido por ser um cara extremamente feliz, extremamente alegre, né? E hoje a gente tem uma certa pressa de ser feliz e fica triste quando a gente não é feliz. E eu acho que uma pessoa que sempre está feliz, uma pessoa que caminha tanto, tu vai poder contar para nós nesse episódio como é que se constrói essa felicidade. Mas falando em construir e em história, e na nossa infância tu sempre foi um cara que sempre foi muito contador de histórias, né? Conta pra nós como foi esse início de começar no varejo, né? Sabendo que hoje a gente conhece o varejo com feiras internacionais, também a gente conhece o varejo com automação, né? Tudo automatizado, comprar pela internet, mas como tu começou, que lá atrás o varejo não era conhecido como varejo, mas sim armazém, o negociar, o fazer praça, isso também é varejo, né? Como é que começou esse início do varejo na tua vida? Então, eu vou contar desde o início. Cafezinho aí? Cafezinho bom. Na minha época não tinha isso aqui, ó. Era só trabalho. Então, eu vou contar como é que começou a minha carreira. Desde quando era criança, eu morava lá em Linha Brasília de Marcorama, que eu estudava nas aulas, no grupo que tinha lá, um grupo escolar, e ia estudar e pressa para chegar em casa e ir na roça. Pressa para trabalhar. Era capinar, era lavrar com os boi. Inclusive eu e meu irmão nós brigava quem ficava com o arado. O arado era aquele negócio que segurava ali. E depois... O arado era usado para... com os boi. Tá, e iam 2 bois e o arado que ia abrindo a valeta. Essa valeta era para plantar? Então antes lavrava a costeira e depois abria uma valeta para plantar o milho dentro. Ou lavrar... Grão por grão. Grão por grão, que tinha a máquina. E depois, quando tinha que semear o trigo,
era passado esse coisa, lavrar ali, e depois emparelhava e depois semeava o trigo. Tá, e plantava trigo para fazer o quê? O trigo era plantado que na época a gente colhia, depois levava aqui no moinho, tal do moinho Bozeto, aqui em Garibaldi mesmo. Que é aqui perto da, né, descendo aqui? Aí logo perto aqui do São Lucas, Entendi. Pouca distância. Daí fazia farinha e vendia farinha ou levava para casa? Não, a farinha ia para casa. Por exemplo, eu levava ali 5 kg de trigo, eu ganhava 2 de farinha. Não pagava em dinheiro para moer, deixava o grão ali a mais para... Entendi. Então, pessoal, olha, a gente já tem ali uma noção de como as coisas funcionavam no passado, né? Ou seja, tinha matéria-prima, entregava matéria-prima, hoje a gente chama de permuta. Na época, isso, né, era o que se tinha, né? E o milho também era assim, aí plantava o milho era para consumo por pouco de gado que tinha, e depois, quando fazia para polenta, escolhia o grão melhor, levava ali e fazia nesse câmbio aí a mesma coisa. Entendi. E como é que foi... Tu estudou até a 8ª série, né? Sim. Então, assim... E depois da 8ª... Sim. Então, assim... eu estudei 1 ano em Coronel também, que lá eu completei a 7ª. Aí eu vim completar a 8ª em Garibaldi, que o meu pensamento era só estudar até a 8ª, depois o que eu sabia. Então, eu tinha... E aí, aos 16 anos, devo ter terminado aí, depois eu fui para a colônia de novo, lá com meu pai e meu irmão, e apareceu uma oportunidade de comprar uma caminhoneta nova naquela época, eu e o falecido Francisco Nicarete, mais meu primo falecido Valentim Albertão. Aí nós ia negociar batata e cebola lá para Lajeado. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 17 anos. Então, 17 anos, comprou uma caminhonete em 3, né? E para negociar batata. Batata e aí onde é que eu sentia o gostinho de começar a dirigir, que o meu primo deixava eu para dirigir, aí eu vinha dirigindo. Na volta, quando estava vazia, dirigia. E depois dali, aí eu precisava mais ajuda em casa, que tinha pareira também. Aí nós vendemos a parte nossa para eles dois e ali depois eu fui para o exército. Aí eu fiquei 6 meses no exército, aí eu voltei para o interior. E no voltar para o interior, fiquei uns 2 meses, talvez nem isso. Aí tinha um barzinho aqui, onde é que era o Escumação, antigamente aqui na Alencar Araripe, onde é que hoje nós temos Agropet. Ele fechou. Aí eu vim ali, fiz um telhado, montei esse armazém aí, comecei a vender cachaça. Aí oficialmente o primeiro negócio, né, com CNPJ. Inclusive, pessoal, a gente tem, e o Zé guardou todos esses anos, primeiro alvará de 1979, emitido ali para o Bar e Armazém Locatelli Secos e Molhados, né? Isso. Naquela época era muito comum chamar de secos e molhados, né? Sim, na época era bastante chamar seco e molhado, porque tinha bebida e tinha as comidas junto, então era usado esse nome aí. Entendi. Vendia fumo de corda ou não? Vendia, teve uma época que eu vendia fumo de corda também. Isso era muito relativo em todos os bar que tinha, todos tinham fumo de corda. Muito bem. E inclusive esse fumo de corda, na época que eu morava no interior, cada 6 meses vinha um senhor com 4 mulas, com a carroça, e nós tínhamos uma árvore muito bonita lá no lateral da casa, e ele vinha, pousava ali e largava os cavalos no potreiro para eles comer. Como assim pousava? Sim, ele tinha uma carroça e ele pousava ali na carroça mesmo. Ele dormia ali para depois de adiante seguir. Então, e ele vendia coisa para as casas? Ele vendia fumo. Era só fumo que ele vendia.
Então tu tá me dizendo que há 50 anos atrás o cara ia com as mulas na carroça e ele ia dormindo. Ele ia dormindo. Por exemplo, lá de nós, eu me recordo que era um ponto sagrado que tinha lá, porque tinha o potreiro, aí largava os cavalos lá, eles ficavam com... Eu não sei se era a mula ou o cavalo, mas, afinal das contas, ele largava lá, eles ficavam lá. E depois daí ele seguia. Aí o meu pai, ele já comprava um pouquinho mais de fumo para depois cambiar com os vizinhos. Vendia por palma, assim, fumo. Entendi. Então se o cara tinha um palmo um pouquinho maior, um pouquinho menor. Era por palma. Pessoal, olhem só como as coisas mudaram muito em 5 décadas. Hoje a gente entra no Mercado Livre, em qualquer outra plataforma, a gente compra com 3, 4 cliques, né? Olha o esforço que esse cara, né, esse senhor do fumo fazia para vender fumo. Então, uma coisa que eu fico me questionando é o quanto a gente hoje se esforça menos do que eles se esforçavam para atender o cliente. Sim, né? Sim. Obviamente, para a época, né? E era o jeito que se tinha, mas o quanto esforço se tinha não só de quem comprava, né? Mas também de quem vendia, esse esforço que tinha, né? Zé, e me diz uma coisa, 50 anos de varejo, tu sempre foi esse cara extremamente alegre, feliz, assim, desde a tua infância? Como é que tu se lembra de ti, assim, ao longo da vida? Assim, eu sempre fui uma pessoa bem disponível, bastante trabalhador e em tudo que eu fazia eu me sentia bem porque eu gostava muito de fazer aquilo que eu fazia e sempre assim foram passos que sempre deu certo. Então, por exemplo, depois aqui do bar e armazém, quando eu estava no armazém, eu botou um concorrente no lado. Aí quando eu vi que botou o concorrente, eu disse, agora vamos dividir, não vai dar muito. Aí onde é que eu fiz construí uma cancha de bocha. Então essa cancha de bocha aí, ela tem muita história, porque eu fiz ela na lateral do Marecon e eu não tinha ideia de como era feita essa cancha. Aí eu vim 3 cargas de pó de brita do Simonagem e aí eu fui espalhando e aí tinha que socar aquilo. Aí eu fui inventando, peguei o rolo que antigamente eles usavam para arrumar as canchas de bocha no interior, aquelas canchas de terra. E eu levei aí, eu largava umas tábuas e fui indo, e quando eu vi, estava com a cancha de bocha pronta. E aí onde é que ficou bom para mim. Aí eu fazia torneios e eu ia adiante. E depois daí, aí eu vendi. Aí eu fui morar para Colônia. Aí lá meu irmão, na negociação aqui, olha só, na negociação aqui eu peguei um Fuca. E aí que nós começamos, eu e ele, ir lá para Cruzeiro, Lajeado, família por família, com caderninho, anotar 1 quilo de batata para o fulano, 1 para o ciclano e aí. E depois, com o meu primo, esse que eu tinha entrado na sociedade, que hoje ele é falecido, ele levava as batatas para nós e a cebola lá numa família que nós fizemos amizade com a família lá, nós botava lá, nós virava à noite pesando e dividindo, fazendo pacotinho por pacotinho para depois classificar os pedidos com o Fuca e entregar família por família. Isso há quase 50 anos atrás. Olhem só a logística, né, que vocês, para a época, tinham, né, de criar um centro de distribuição. Isso. Alugado. Tô pegando a história e traduzindo para os dias de hoje. Então, eu te pedi sobre a felicidade e o que tu me apresentou foi que tu sempre foi uma pessoa que viu o próximo passo. E isso tu acredita que essa mentalidade de ver sempre o lado bom, você ver sempre o próximo passo, o que poderia ser feito? O concorrente abriu,
ok, me abalei, botei a cancha de bocha, vendi, entrou um Fusca, eu vou arranjar uma coisa pra fazer com o Fusca. Tu sempre foi um cara que achou solução para as coisas? Sempre foi aquela solução que sempre deu certo. Inclusive, quando eu estava com o Fuca fazendo praça lá, tinha um cara de uma empreiteira lá embaixo, que é um tal de Ivo. Ele me disse, mas por que você sofre assim com o Fuca? Diz ele, eu tenho uma Kombi para vender para vocês aqui. E naquela época ele estava meio curto da grana. Eu disse, mas nós não temos dinheiro para... se vocês me comprar ela, eu vou encher o tanque de gasolina para vocês. Aí vamos para casa, conversamos com meu pai, com meu irmão e tal, aí disse, vamos comprar. Aí contamos o dinheiro, ajuntamos, tive que pegar uns pila do meu tio Hilário Locatelli, hoje falecido. Ele me emprestou e fomos lá no domingo de manhã, descemos lá com o Fuca, eu, meu pai e meu irmão. Chegamos lá, o cara ficou feliz da vida, porque ele estava um pouco apertado, e nós chegamos na época que era 500. Não sei se era 500 reais, ou 500 mil, ou 50, mas nós chegamos lá com o dinheiro e ele ficou feliz da vida. E aí compraram a Kombi? Aí compramos uma Kombi. Aí, nesse período, aí eu tava namorando a Marisa, e foi aí onde que eu casei, e botei um comércio lá em Cruzeiro, e depois de Cruzeiro eu fiquei 3 anos, aí apareceu a oportunidade do mercado em Canoas, comprei o mercado lá e fiquei lá 6 anos em Canoas. E no decorrer lá em Canoas, fomos indo, aí eu resolvemos botar um engarrafamento de vinho lá na colônia. Aí sai de Canoas. De Canoas, lá, vinha aí eu deixava a Marisa lá, aí eu vinha ali, aí nós construindo ali, e por fim, construímos um engarrafamento de vinho lá, eu e meu irmão. Aí ficamos uns 15 anos, eu e meu irmão, e depois, aí a Marisa sempre dizia, eu quero um mercado, queria um mercado, e quando eu morava em Canoas, eu vinha aqui, estava construindo esse prédio. Aí onde tem Agropet, que era exatamente o mesmo lugar onde tinha a casa do bar. Ele estava construindo o prédio e eu cheguei a falar com o Aires Agostini, na época. Eu disse, olha, quando está pronto, tu me avisa que eu venho de lá e boto o mercado aqui. E vira e mexe, quando eu vi, comecei a construir lá, e quando eu vi o mercado, tinha um mercado ali já. Aí nós vinha para Garibaldi, um dia passamos ali, a Marisa tinha a placa vende-se, o mercado ali na frente, que era o super prático. Aí entramos ali, aí ele disse, olha, já tem um cara na frente. Aí por fim, ficamos assim, aí ele me ligou. Aí vivemos aí, fizemos um negócio. Aí eu fechei um negócio com ele ali, aí eu ficava lá na colônia engarrafando e vinha para frente e para trás, e a Marisa ficava aí trabalhando ali. E aí começou a história do São Lucas, né? É aí onde é que começou a história do São Lucas. Então, quando o assunto é felicidade, na tua história sempre teve a ver com achar uma solução, uma saída para as coisas. Sim, então assim, tudo deu certo, porque Cruzeiro, Canoas, voltei e sempre deu certo. Então, eu tinha assim na cabeça que eu tinha mais a que compartilhar com alegria esse dom aí, essa gratidão que vinha aparecendo sem planejamento. Não existiu assim um planejamento desde quando eu comecei. Eu vou assim, depois vou lá, que na época lá, depois que eu estudei até a 8ª, depois foi andando. Então o único ponto que era planejado na tua vida era ir até a 8ª. Sim, esse é o planejamento. Tu tinha na tua cabeça quando era criança, vou até a 8ª. Eu tive umas dificuldades um pouco em matemática e português, que ainda hoje um pouco eu me engamberlo, mas com certeza a matemática também me ajudou muito, e tudo esse andar aí, tudo era na cabeça, não tinha computador, não tinha nada, tudo era na cabeça. Muito bem. Então, tu trouxe para nós
como tu é um cara feliz. Sempre pensando numa solução, numa saída, que as coisas fiquem bem. E quando a gente fala de felicidade se constrói no caminho, como é caminhar tantos quilômetros sozinho? Mas aí eu quero que tu conte para nós como é que é começar. Porque quando tu começa um caminho, vamos pegar o caso de Compostela, são quase 900 quilômetros. Como tu preserva a felicidade, ou se a felicidade ela flutua do início, no meio e no final? Conta para nós, como é que é a felicidade num caminho tão longo assim? Essa felicidade ela tem que ser na tua cabeça. Por exemplo, que nem a função do trabalho sempre foi felicidade. E lá eu ficava mais feliz ainda em ter o poder de chegar lá e começar a caminhar hoje, amanhã e 20, 22, 24, 30 dias que eu fazia com amor e carinho. Então a felicidade ela já está no meio da pessoa. Então isso é uma coisa assim que sempre eu digo, a cabeça depois o resto. Então para mim essa é a felicidade muita compartilhada com todo mundo, porque eu me sinto muito bem estar nessas caminhadas sozinho. Então tu tá trazendo que tu foi feliz nos caminhos que tu fez até agora, porque é uma felicidade que vem da tua cabeça e vai pelo caminho. Isso, porque se tu planeja uma coisa, se tu não tem na cabeça, tu não consegue. Então, para mim, eu planejo essas caminhadas e ao mesmo tempo eu enganjo a felicidade. Entendi. E nesse processo, né, 30 dias caminhando, teve dias que tu percebeu que tu não estava tão feliz? Assim, por exemplo, talvez alguns dias assim um pouquinho de cansaço, mas a felicidade sempre ela estava, porque muitas comparações eu fazia, eu olhava a foto de manhã e depois eu olhava a foto de tarde. Então, que foto? Por exemplo, eu batia uma foto de manhã cedo e começar a caminhar, aí eu me batia quando eu chegava num lugar para ver como é que eu estava, se eu já estava o corpo cansado, se eu estava debatido, estava coisa. Então assim eu não percebia, porque a felicidade estava sempre junto. Entendi. Pessoal, olha que importante, né? O Zé tem 67 completos, 67 completada. E o mecanismo que ele usa nas caminhadas para se autoconhecer, para se autovigiar, é uma foto. Então, é importante a gente pontuar isso, que às vezes a gente vai atrás de um monte de teorias, né, de autoconhecimento, e quando às vezes uma coisa simples, né, uma simples foto num exercício vai mostrar, né, para a pessoa, mas desde que a pessoa queira se ver. Não adianta ter a foto e achar que né, ela não fingir que não está cansado. É uma foto para se ver o impacto disso. Inclusive nesse último caminho aqui que eu fiz dos capitéis, aqui na saída de Bento eu bati 2 fotos. Aí quando eu voltei, eu não sei se acabei postando, mas quando eu voltei, eu bati uma foto no mesmo lugar. Aí eu olhei assim, mas não adianta, é o Zé mesmo. É o Zé mesmo. Muito bem. E num caminho, ele tem altos e baixos? Por exemplo, nossa, aqui é mais fácil, aqui tá mais difícil, né? Como é que lida no caminho com esses altos e baixos? Sim, todos esses caminhos, assim, uma coisa que às vezes eu fico pensando, eu tô subindo, aí puta merda, daí a pouco vem uma moral abaixo. Depois da subida vem uma moral abaixo. E aí tu vai já te preparando, vai vir moral abaixo, tem que descer depois, aí daí a pouco aparece aquele chato, aí tu relaxa, tu esquece, daqui a pouco tu enxerga a subida. Aí a subida tu tem que saber elevar ela
conforme fosse um plano. Porque não adianta, tu fez o plano e depois começa, matar temor, isso aí é uma coisa que eu nunca relatei esse momento. Ou seja, o que tu tá trazendo é que se a gente tá subindo o morro e a gente tá se cansando, sim, é verdade, Sim. porque o morro vai nos cansar. Isso. Então aí tu Então tem que... o jeito que tu usa é sempre de, sim, tá ruim, mas é Sim, feito para sim. estar ruim. Eu tô gostando, eu tô aqui, eu tenho que ir, tô gostando, é morro, sim, é difícil, sim, dia de chuva, é chuva, sim, mas eu tô indo, tô gostando, sempre a cabeça preparada. Pessoal, reparem como a felicidade ela vai se construindo no caminho, mas tudo vai de como a gente interpreta esse caminho, né? Sim. Seja na descida, na subida, na planície, né? Zé, e me conta uma coisa, como é que foi esse teu processo de o cara que sempre trabalhou bastante e aí se permitir nessa idade da vida, né, numa região assim tão conservadora como a nossa, tu sair para caminhar, vou ficar fora 30 dias. Como é que foi internamente dentro de ti esse processo, assim? Foi assim, eu fiz várias trilhas em Araranguá, que eu fui muitas trilhas para lá. Depois eu fiz outras por aqui. Eu fiz o Vale Europeu, fiz Caminho Sagrado, Caminho de Caravaggio. E como eu me sentia muito bem, assim, eu encontrava alguém no caminho, o meu prazer era subir num trator, subir num cavalo, e a única coisa que até hoje eu não consegui subir foi montar num cavalo. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir essa indiada. E aí eu me sentia muito feliz. E nesse andar, às vezes me encontrava pessoas, dizia assim, tem um caminho lá em Santiago e tal. Aí eu fui me interessando, aí eu cheguei num cara que ele tinha feito 2 vezes. Aí ele me disse, o teu jeito tu faz ele, tu tira ele de letra, tu vai firme. Aí eu comecei a comentar, eu comentei pro Felipe, a Juliana e o Lucas, o que eles me disseram, eu disse, mas tu sabe onde é que é? Aí eu disse, eu sei que é longe, mas tu sabe falar inglês? Não? Aí foi ficando e eu me preparando. Aí faltava 40 dias e eu me interessei em comprar passagem de avião. Aí a Juliana disse, mas tu vai mesmo? Sim. Então aí que se reuniram, fizeram uma reunião. Bom, o pai vai. Aí que eu... Não é mentira, vai mesmo. Aí vai mesmo. Aí que eles sentiram firmeza de apoiar o pai. E onde é que eu fui, assim... não tive assim, não tinha nem andado de avião, sozinho assim, menos, não teve assim de dizer botar o pé para trás, sabe? Então eu fui sempre firme, com a minha alegria junto e a felicidade, e com muita gratidão eu consegui chegar nesse caminho. Tu se perguntou em algum momento o que os outros vão pensar? Eu pensei, porque eu lembro que quando eu ia para Caxias, eu via muito mochileiro andando ali de um trajetinho de Farroupilha que entra para ir para Caravaggio. Aí eu dizia, o que faz esses caras de mochila em volta, sabe? Então eu caminhando, pensando no espelho do que eu vi esses mochileiros caminhando ali. Então, o que eu imagino é semelhante como eu percebi dos caras caminhando de mochila. Entendi. Te passou pela cabeça o que o teu pai e a tua mãe diriam se te vissem caminhando assim? Com certeza. Que eles iam dizer que Lila é mato, é fora de testa. Este é louco, é fora da cabeça. Deve ser um pudim de trago indo em volta a caminhar assim. Então, é isso aí.
E tu também se chegou a pensar por que outras pessoas com a tua idade não poderiam fazer o mesmo? Até eu pensei muitas vezes isso aí, o fulano lá poderia caminhar, o fulano sem caminhar, mas aí eu pensava assim, bom, se ele não está caminhando, porque talvez nunca caminhou, não tá. Só que eu me espelhei por muitos peregrinos caminhando que às vezes eu ficava assim muito emocionado. Eu com 66 caminhando lá na Espanha me encontrei com gente de 70, 75, um senhor com 82 anos caminhando. Então assim eu me parecia pequeno estar ali no lado deles, porque eles com essa idade caminhando. Aí hoje eu me imagino assim, com 82 anos, tá fazendo o caminho que o cara fez lá. Então... Entendi. Zé, como é que tu se imagina daqui 10 anos? Então, assim, daqui 10 anos eu me imagino de ser a mesma pessoa. Então, com muita fé, com muita gratidão, eu pretendo ser a mesma pessoa, com esta mesma alegria, esta mesma felicidade, a mesma saúde que eu tenho hoje. Eu pretendo tá. Muito bem. Zé, tu acha que a tua fé contribui para tu ser um cara tão feliz? Também ajuda. A fé também ela ajuda bastante, porque ao deitar o sinal da cruz, uma oraçãozinha, ao levantar de manhã, pé direito, olhar no espelho, dar um sorriso, isto também ajuda muito a felicidade, e agradecer o dia que... Então esse é um hábito teu? Sim, o meu hábito é esse aí. Como é que é teu hábito de manhã? Acordou? O meu hábito de manhã, eu acordo, aí eu olho, o meu horário de levantar é 4 horas. Então 4 horas da manhã eu posso deitar às 10, às 11, à meia-noite que eu levanto. Então a primeira acordada que eu dou de manhã talvez é 13h15, 13h20, aí eu fico mais uma relaxadinha e depois eu levanto. Pé direito, olho no espelho, um sorriso, sinal da cruz, e depois aí começa a função, dá uma espichada no corpo. Pessoal, olhem só a importância de manter hábitos saudáveis pela parte da manhã, que despertem a positividade, o pé direito, dá um sorriso no espelho, o sinal da cruz, né? Quantos movimentos ali já dão sinais para o nosso cérebro, né, de que a vida é boa. A vida é boa. Diferente de que se ainda na cama a gente pegar o celular e ver uma notícia triste, o nosso dia com certeza vai ser diferente. Pai, Zé, agora chegamos no momento do podcast que eu mais gosto, que é 3 perguntas. E aí eu vou te fazer as perguntas e tu tem que responder aí em 1, 2 frases, bem curto e grosso. Zé, quem é o São Lucas na tua vida? O São Lucas para mim é uma família. Muito bem. Uma família unida. Defina você em uma frase. Defina o Zé. Quem é o Zé em uma frase? Em uma frase. Então, o Zé é um feliz da vida, com alegria e gratidão. Muito bem. E Zé, qual a grande mensagem que tu gostaria de deixar para todo mundo que está nos assistindo, está nos ouvindo, né? Uma mensagem assim, baseada em toda essa tua alegria, toda essa tua felicidade de viver, e baseado todo esse teu caminho, né? Que foi muito marcado por estar aqui, aí eu vou para lá, e sempre pensando no próximo capítulo e sempre achando luz no fim do túnel. Qual mensagem seria?
Então, a mensagem que eu quero deixar para quem está me seguindo aí, eu quero dizer assim, que todo o início do dia ele tem que ser com alegria, não importa se seus negócios vai mal, esta alegria tu tem que sempre ter ela em mesa, no dia a dia, a olhar para o cliente todo dia que ele chega no mercado, que tu transmita alegria para ele se sentir bem e feliz nesta família, que eu digo esta família que é o Mercado São Lucas, com os meus filhos estarem presentes no dia a dia e com os funcionários também ter a força para eles segurar o mercado de portas abertas. Então, a mensagem mesmo, eu digo assim, seja feliz com aquilo que tu tem, com aquilo que Deus te deu, não importa se é pouco, se é bastante, isto é gratidão. Muito bom. Bonita mensagem. Zé, quero te agradecer pelo teu tempo, por tu ter vindo aqui. Acho que essa tua felicidade, ela transborda, né? Não tem como ser triste do teu lado. Agradecer aos patrocinadores que acreditaram nesse projeto, que está sendo um sucesso, que está trazendo histórias lindas, está trazendo muito sobre empreendedorismo, mas muita inspiração aqui nesses episódios. Café Locatelli Gourmet, Marquespan, uma das maiores empresas de panificação do nosso país, Biscoitos Finos Ferrara, o Vitor, que começou também lá do lado do mercado com os biscoitos, e hoje tem uma baita empresa de biscoitos, está nos apoiando nesse projeto. Então, se você gostou desse conteúdo, se quer incentivar que a gente continue nisso, comenta aqui embaixo, compartilha, dá o like, manda para aquela pessoa que não tá muito legal, aquela pessoa que tá precisando ser mais feliz, que tá precisando viver a vida um pouquinho mais leve, ou que não tem hábitos tão saudáveis de manhã. Manda esse conteúdo, tá? Nos segue nas redes sociais, Felipe Locatelli Oficial, São Lucas Mercado, no podcast também Café com Felipe, quem tá escutando, manda para todos teus amigos, teus contatos que estão precisando ouvir essa mensagem. Quem quiser te seguir no Instagram, Zé, que é teu principal canal, né? Isso. Como é que é o teu Instagram? O meu Instagram é José B. Locatelli. Então siga lá. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do podcast Café com Felipe, porque boas histórias e bons negócios sempre começam com uma boa xícara de café. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu. Tchau.